Obrigada, senhor presidente. Cumprimento todos os colegas presentes, funcionários da casa, os cidadãos que nos brindam com suas presenças. Eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos com relação ao PL, né, que está em discussão hoje e que vem sendo objeto de muitas críticas. Obviamente, as críticas são sempre bem recebidas, né, críticas são bem-vindas. Porém, eu entendo que as críticas estão sendo feitas de maneira, talvez, pouco refletida, porque em nenhum momento no meu projeto de lei eu coloquei ou escrevi que a cesariana será imposta a quem quer que seja. O que eu proponho neste projeto, e claro, já falei com as várias colegas que fizeram suas críticas, podemos sentar, pensar em alguma maneira de melhorar a redação, mas o que eu proponho é que a vontade da paciente, gestante, parturiente, seja respeitada. Tenho participado de muitos debates sobre o tema, fui ao CRM do Rio, fui ao CRM de São Paulo. Na condição de professora de bioética, estudo a matéria há anos, né? Participei, inclusive, de simpósios internacionais. Então, com isso, eu não estou querendo utilizar o argumento de autoridade. Porém, ouvi muito, inclusive aqui na tribuna, quem é ela? É apenas uma advogada, quem está por trás dela, a quem ela está servindo. E eu sou apenas uma pessoa que tem uma experiência de vida considerável e, como qualquer outra parlamentar, trago essa experiência de vida para os nossos trabalhos aqui. Ao lado do meu trabalho acadêmico como professora de biodireito na faculdade, tem também 20 anos de advocacia. Nesses 20 anos de advocacia, eu acompanhei muitos casos concretos que foram, vamos dizer assim, intitulados juridicamente como homicídio culposo. Houve discussões para saber se seria ou não crime de aborto, mas não aquele aborto voluntário ou o aborto feito por terceiro, mas o aborto decorrente de uma negligência significativa que leva à morte do bebê. Esses muitos casos que eu analisei tinham uma situação em comum. A mulher, o casal, chegava a um hospital público, e eu quero deixar isso muito bem frisado aqui, com uma gestação bastante avançada, madura, 40, 41, um dos casos a que eu tive acesso foram 42 semanas de gestação. Essa pessoa chegava na maternidade, muitas vezes com a bolsa já rompida, e dizia: olha, eu fiz o pré-natal, eu desejo fazer uma cesariana, tá? Em regra, essa pessoa acompanhada, ou da mãe, ou da irmã, ou do companheiro, e eles falavam: nós queremos fazer uma cesariana. Por força da convicção que prevalece no nosso país, entre as formadoras de opinião, a intelectualidade, até mesmo a classe médica, e vejam os senhores, eu não estou discutindo essa convicção. Em nenhum momento os senhores ouviram ou leram, né, algo partindo da minha pessoa, no sentido de que a cesariana seja melhor do que o parto normal, ou algo parecido com isso. Mas este casal declarava o desejo de fazer um procedimento de uma cirurgia cesariana com uma gestação madura. Ninguém aqui está falando de fazer cesariana com 37 semanas, né, que geralmente é aquele argumento que se utiliza, não, porque não quer engordar, porque quer viajar, porque o médico não quer perder tempo. Não é disso que eu estou dizendo. Um desejo amadurecido, declarado no PS, né, no hospital público, e esse desejo é absolutamente, reiteradamente desrespeitado. Esse desejo não é levado em consideração. A pergunta primeira que eu faço às colegas que aqui se manifestaram, todas se dizem representantes das classes mais desfavorecidas, a pergunta que eu faço primeira é: por que a mulher que usa a rede privada, por que a mulher que tem um convênio médico
tem o seu desejo atendido, obviamente, com uma gravidez já, né, na fase adequada de maturidade do bebê, e a mulher que utiliza a rede pública não pode decidir sobre a via de parto pela qual ela quer ter seu filho. Será mesmo que o meu projeto é o projeto que prejudica a população? Será mesmo que o meu projeto é o projeto elitista? Será mesmo que as colegas que me antecederam são as verdadeiras representantes das mulheres pobres e negras nesse país? Porque são as mulheres pobres e negras que padecem, né, com aquelas frases: você sabia, você gostou na hora de fazer. Você não ouviu que demora parto? Você não sabia que doía? São essas mulheres que ouvem essas frases. Não são as mulheres que vão para o Einstein, para o Sírio, para a Promatre, para o São Luís. Então, desculpem, colegas, hoje eu me sinto representando as classes desfavorecidas. E eu estou sendo atacada desde as 6 horas da manhã, porque alguém fez o favor de dar o meu WhatsApp para pessoas, com todo respeito, que, para mim, conhecem a teoria, mas não conhecem a prática. Não sabem o que é pegar um ônibus com a bolsa rompida, com 41 semanas de gestação, e chegar na maternidade e ouvir o seguinte: volta que não está na hora. Só que essa mulher teve que caçar moedinha dentro da gaveta. Aí ela volta e ela não tem o dinheiro para retornar. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E eu desafio alguém aqui a chamar mulheres que precisam desses ônibus para chegarem aos hospitais públicos a dizerem qual é o melhor parto na opinião dessas mulheres. E elas vão responder: eu quero ter meu filho, doutora. Para mim, tanto faz. Eu quero que essa criança nasça saudável. Na condição de advogada criminalista, eu interroguei médicos e médicas. E eu dizia assim: doutora, por que o senhor não fez a cesariana quando esse casal solicitou? Porque o parto normal é melhor para a mãe e é melhor para o filho. Falei: mas doutor, a criança morreu. Mas doutor, a criança ficou com sequela. Mas doutor, eu estou informada. Por favor, olha o respeito com o deputado no plenário. Doutor, senhora, por gentileza, tem orador na tribuna. Senhora, por gentileza, pronto. Já tirou. Por gentileza, os policiais militares, não deixa essa senhora mais entrar, porque você não vai ter condições. Estamos com o orador na tribuna, vamos respeitar a oradora. E aqui, quem quiser, por gentileza, vamos ouvir. E aqui é silêncio, estamos juntos aí, por gentileza. Em direito penal... Devolva... Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Em direito penal, nós estudamos muito um instituto chamado crimes comissivos por omissão, ou crimes omissivos impróprios, que são aquelas situações em que a pessoa responde por um resultado como se tivesse praticado um ato delituoso. Quando a gente avalia a culpa desse omitente, o que nós olhamos é o seguinte: se essa pessoa tivesse realizado a ação num momento que a gente leva em consideração como sendo um momento de ouro, o resultado danoso teria sido evitado? Por que eu estou explicando isso tudo aí? Porque nestes vários processos, a indagação que se faz à parte é a seguinte: doutora, se a cesariana tivesse sido feita no momento que o casal solicitou, no exato momento, o resultado morte desse bebê, o resultado morte desta mulher, teria sido evitado? Reiteradamente, senhores, reiteradamente, a resposta é sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós estamos diante de duas vias de parto, que são procedimentos lícitos, parto normal é um procedimento lícito, parto natural também, para quem não sabe, são situações diferentes, parto cesárea também é um procedimento lícito.
Se nós estamos diante de 3 procedimentos lícitos, se o casal já está numa fase de gravidez madura, ou seja, a realização da cesariana não vai antecipar este nascimento. Por que o Estado tem o poder de dizer para este casal, vão fazer um parto normal e correr estes riscos? E que riscos são esses? Se os senhores sentarem para conversar com profissionais de saúde, eles vão dizer o seguinte, a cesariana é um procedimento que tem que ser praticado quando tem necessidade. Ok. No entanto, o momento em que nasce essa necessidade, ele é difícil de ser verificado. Você começa tentando um parto, tanto é que se os senhores tiverem acesso aos processos administrativos que tramitam nos vários CRMs em todo o Brasil, verificarão que existem relatórios em que é feita uma medição do batimento cardíaco do bebê. Existe um monitoramento e é necessário definir qual é o momento em que inicia o sofrimento fetal. Neste momento é necessário fazer a cesariana, tá? Num hospital privado, com toda a estrutura, com todos os equipamentos, é muito mais fácil precisar quando inicia esse sofrimento. Num hospital público, não existe condição, na maior parte das vezes, de ter tal precisão. Neste momento, 5 minutos, gente, 5 minutos são fatais. Porque a anóxia, que é a falta de oxigênio no cérebro do neném, ela é um processo muito rápido, compreendem? Então, o que é que eu estou dizendo? Chegou a mulher, foi orientada, quer fazer parto normal? Ok. Chegou a mulher, foi esclarecida de que, por exemplo, sucessivas cesáreas podem lhe ser prejudiciais, que esse é o maior risco da cesárea, é um direito dela querer fazer. Porque quem é que vai indenizar essa mulher? Quem é que vai cobrir o buraco no peito dessa mulher, quando por causa de 5 minutos, o bebê sair da barriga dela embebido em mecômio, que são os processos que eu analisei? Para quem não sabe, quando a gente fala o bebê comeu cocô, nós estamos falando de mecômio. O bebê é retirado verde do ventre dessa mulher e é colocado na incubadora. Às vezes você resgata esse bebê. Quando esse bebê sobrevive, fica com a tal da paralisia cerebral. Eu não estou falando de teoria. Eu não estou falando de ideologia. Eu estou falando de realidade. A realidade a qual são submetidas as mulheres pobres e negras desse país. E não é só no estado de São Paulo, não. É no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Estão dizendo que o projeto andou rápido. Foi, se não o primeiro, o segundo projeto que eu apresentei nessa casa. Ficou 5 sessões à disposição. Ninguém apresentou uma emenda. Ninguém me chamou para conversar. Agora estão falando que eu fiz acordo. Acordo com quem? O presidente da casa criou um grupo, colocou nesse grupo a presidência do deputado Vinícius Camarinha. Eles criaram um critério. Cada deputado aponta qual é o projeto que julga mais importante da sua autoria. O que foi que eu fiz? Indiquei o meu. Agora eu estou tendo que ouvir desde as 6 da manhã que eu fiz acordo com o governo. Queria saber qual é o interesse do governo nesse projeto. Que eu fiz acordo com o presidente. Que eu fiz acordo com não sei quem. Que eu estou ganhando dinheiro de não sei quem. Agora, quem é que ia me pagar para isso aqui se tem médico me criticando porque eu estou dando poder para a mulher? A revelia do poder dos médicos. Ou os senhores acham que está todo médico achando isso lindo? Os senhores acham que estão achando legal a mulher, aí sim, empoderada. Isso é empoderamento feminino. É a mulher chegar e dizer, eu quero fazer tal procedimento. Eu convidei todas as colegas que estão criticando. Vamos sentar, colegas. Querem colocar uma emenda aqui? Querem colocar um parágrafozinho? Dizendo assim, a mulher será esclarecida acerca dos riscos das sucessivas cesarianas, porque isso é fato. Façamos. Querem colocar assim, se o médico verificar na situação concreta que não dá para fazer a cesariana ou que não é aconselhável, ele vai ter que colocar no prontuário de maneira clara e objetiva. Façamos. Agora, não é justo,
não é correto, não é democrático dizer que esse projeto é um projeto que vai contra o parto humanizado. Esse é um projeto que visa a humanização e o respeito verdadeiro às mulheres, sobretudo às mulheres carentes do nosso país. Porque são elas que reclamam disso. Ou os senhores acham que alguém sofre isso nos grandes hospitais? Eu recebi vários e-mails de mulheres que perderam seus filhos pedindo para fazer cesariana e tendo esse direito negado. Eu recebi vários e-mails de homens que ficaram viúvos porque perderam as suas mulheres nessa mesma situação. Estou terminando, senhor presidente. Então, por que a vontade da mulher é respeitada e respeitável quando ela elege o parto normal? E não quando ela decide fazer uma cesariana. E vou além. O meu projeto fala do direito a escolher o parto normal também e do direito de receber analgesia, que já está em portaria, mas na prática não é observado. São anos me dedicando a esse tema. Eu fico à disposição. E digo o seguinte, é pouco democrático partir do pressuposto de que quem tem um posicionamento diferente tem por ser ignorante e por desconhecer. Todos os documentos que estão sendo enviados eu já li, já refleti sobre eles. Esta é minha opinião. Eu estou aberta a discutir e a melhorar, mas eu não retiro o projeto. Muito obrigada, senhor presidente.